primeira coisa que Charles Howard ouviu não foi o vento. Foi uma respiração lenta, irregular, perto o suficiente para ele levar a mão ao revólver antes mesmo de pensar. O deserto tinha esse jeito de esconder as coisas até elas estarem praticamente em cima de você. E um som assim não vinha de algo pequeno. Ele se virou, os olhos varrendo o desfiladeiro estreito entre as rochas. A areia se movia sob suas botas. O céu já estava naquele tom pesado que vinha antes de uma tempestade, e o ar parecia estranho, denso, como se estivesse segurando algo. Então ele viu. Branco. Não era só claro. Era branco de um jeito que não combinava com aquele lugar. Um cavalo estava preso entre as pedras, costelas à mostra, as pernas tremendo, o corpo marcado por sujeira e sangue seco. A cabeça baixa, mas não estava olhando para ele. Não estava olhando para nada. Charles não se moveu de imediato. Ele já tinha visto cavalos selvagens, fortes, perigosos, mas aquele não reagia como deveria. Nenhum som brusco, nenhum movimento de fuga, nenhum medo. Só aquela respiração, constante, como se estivesse se mantendo de pé na base da teimosia. Ele deu um passo. O cavalo não reagiu. Outro passo. Nada. Foi aí que ele percebeu. Os olhos, opacos, parados, sem foco. O animal não estava calmo. Ele simplesmente não podia ver. Algo se mexeu dentro do peito de Charles. Não era pena. Era mais pesado que isso. Algo que fez ele parar ali mesmo, no meio do desfiladeiro, olhando para uma criatura que tinha sido deixada para morrer. O vento aumentou. Os primeiros grãos de areia bateram no rosto dele, secos e rápidos. A tempestade vinha mais rápido do que ele esperava. Ele olhou de novo para o cavalo e, por um momento, pensou em ir embora. Ele já tinha feito isso antes, deixado coisas para trás. Pessoas também. O vento rugiu mais alto e, ao longe, um uivo cortou o ar. Não era o vento. Charles soltou o ar devagar. A cabeça do cavalo se virou, não para o rosto dele, mas para o som da respiração. E naquele instante, algo mudou, porque pela primeira vez em muito tempo, alguém estava ouvindo ele. Se você já afastou pessoas e disse para si mesmo que era mais fácil assim, essa história pode te atingir de um jeito diferente. Então, antes de continuar, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você já deixou algo para trás que gostaria de consertar? Porque às vezes, o caminho mais difícil não é o que está à frente, é o que leva você de volta. Charles ficou parado por alguns segundos, sentindo a areia bater no rosto enquanto observava o cavalo. Não era só o estado dele, era o fato de ainda estar ali. Qualquer outro animal já teria tentado fugir, se debatido, feito algum barulho. Aquele não. Só respirava, como se já tivesse aceitado o fim, mas ainda não tivesse caído. Ele guardou o revólver devagar. Aproximou mais um passo, depois outro, sentindo o chão instável sob as botas. O cavalo virou levemente a cabeça de novo, acompanhando o som da respiração dele. Não era reação de medo, era atenção. Charles franziu a testa, tentando entender aquilo. Então soltou o ar mais forte de propósito. O cavalo reagiu na mesma hora. Seguiu o som. Você não enxerga nada, né? Murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra coisa. O vento aumentou, levantando redemoinhos de areia entre as pedras. O céu já escurecia rápido.
Ele olhou ao redor, avaliando o desfiladeiro. Se ficasse ali, a tempestade ia fechar tudo. E aquele cavalo não tinha a menor chance sozinho. Charles passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de uma decisão que ele já conhecia bem demais. Ir embora ou ficar. Ele deu mais um passo e estendeu a mão com cuidado. O cavalo se tensionou, o corpo inteiro reagindo por instinto, mas não recuou. Só respirou mais rápido. Charles parou. Esperou. Não falou nada dessa vez. Só ficou ali, respirando, deixando o som existir. Aos poucos, o animal diminuiu o ritmo. A cabeça se inclinou levemente, como se tentasse entender. A mão dele encostou no pescoço do cavalo. Foi rápido, mas foi o suficiente. O corpo do animal endureceu, pronto para reagir, mas não veio o coice, nem a fuga. Só um tremor leve. Charles manteve a mão ali, firme, sem forçar. Sentiu a pele quente, os músculos tensos e algo mais. Resistência. Não era um animal quebrado. Era um animal segurando o que ainda tinha. Você ainda quer viver, ele disse baixo. Um uivo mais próximo fez os dois reagirem ao mesmo tempo. O cavalo levantou a cabeça de forma brusca. Charles virou na direção do som. Lobos. Não muitos, mas o suficiente. E estavam vindo na direção deles. Ele olhou de volta para o cavalo, depois para o caminho estreito à frente. A tempestade atrás. Predadores à frente. E agora, ele não estava mais sozinho para decidir. Charles não pensou muito depois do segundo uivo. Só agiu. A mão ainda estava no pescoço do cavalo quando ele se moveu, puxando levemente para a frente, testando a reação. O animal hesitou, as pernas tremendo, o corpo dividido entre fugir e não saber para onde ir. Charles soltou o ar de forma firme, constante, e deu um passo, depois outro. O cavalo seguiu, não com confiança, não com firmeza, mas seguiu. Isso, só me escuta, ele murmurou, mantendo a respiração ritmada, quase como se estivesse guiando o próprio corpo antes de guiar o animal. Ele percebeu rápido que qualquer movimento brusco fazia o cavalo travar. Então, desacelerou, ajustou o passo, respirou mais fundo, mais devagar. E cada vez que fazia isso, o cavalo respondia. Outro uivo, mais próximo. Charles virou o rosto, procurando movimento entre as rochas. Ele não via ainda, mas sabia que estavam ali, observando, esperando o momento certo. Lobos não gastavam energia à toa. Eles cercavam, testavam. E aquele cavalo era presa fácil. A tempestade começou a cair de verdade. A areia veio forte, cortando a pele exposta, reduzindo a visão a poucos metros. O céu desapareceu. O mundo ficou menor, mais apertado. Charles apertou os olhos, tentando manter o foco no caminho estreito à frente. Se conseguisse sair daquele desfiladeiro, talvez tivesse alguma chance. O cavalo tropeçou. As pernas cederam por um segundo e o corpo quase foi ao chão. Charles segurou firme, puxando com mais força do que queria. O animal resistiu, o medo voltando rápido. Ele soltou o braço na mesma hora. Calma, calma, disse baixo, ajustando a respiração de novo. Inspira, solta, inspira, solta. O cavalo respondeu. A cabeça se virou levemente buscando o som. O corpo estabilizou. Não era a força que fazia ele seguir, era a direção, era a presença. Charles engoliu seco. Ele não estava guiando um cavalo, ele estava sendo seguido. Um vulto passou rápido entre as pedras à esquerda. Agora ele viu, e não estavam mais esperando. O primeiro ataque veio rápido demais.
Charles só teve tempo de ouvir o som das pedras sendo deslocadas antes de ver o vulto avançando pela lateral. Instinto. Ele girou o corpo, levantando o braço e gritando alto, um som seco, firme, tentando parecer maior do que era. O lobo recuou por um segundo, avaliando. Não era medo, era cálculo. Vai! Charles falou, puxando o cavalo com mais urgência. Dessa vez, Hércules respondeu mais rápido. Ainda inseguro, ainda vacilante, mas se moveu. Charles manteve a respiração forte, audível, como um guia constante. O vento já gritava ao redor deles, misturando tudo: areia, som, direção. O mundo virou ruído. E no meio disso, ele percebeu uma coisa. Se ele parasse, acabava. Outro lobo surgiu do outro lado. Agora eram dois visíveis e provavelmente mais escondidos. Charles puxou o cavalo para o caminho mais estreito, forçando passagem entre as rochas. Se conseguisse limitar o espaço, talvez conseguisse controlar por onde eles viriam. O problema era o terreno. Irregular, escorregadio. Cada passo precisava ser calculado, e ele não tinha tempo para isso. Um rosnado mais baixo veio por trás. Perto demais. Charles virou parcialmente o corpo e puxou o revólver, disparando sem mirar direito. O som ecoou pelo desfiladeiro, alto, agressivo. O lobo recuou, mas não fugiu. Nenhum deles fugiu. Só se afastaram alguns metros, mantendo a distância, esperando erro, esperando fraqueza. O cavalo acelerou o passo por impulso. Errado. As patas escorregaram na areia solta e o corpo inteiro desequilibrou. Charles tentou segurar, mas o movimento foi forte demais. Ele perdeu o apoio e caiu. O impacto veio seco. O ar saiu do peito dele de uma vez. A visão ficou turva por um segundo. O som do vento virou um zunido distante. E por um instante, só um instante, ele pensou que tinha acabado ali. Mas não acabou, porque o cavalo não fugiu. Charles virou o rosto, ainda no chão, tentando entender. Hércules estava ali, parado, a poucos passos, a cabeça erguida, o corpo tremendo, esperando por ele. Os lobos se aproximaram mais. Agora não tinha mais distância segura. Charles apoiou o braço no chão, forçando o corpo a levantar, ignorando a dor que subia pela costela. A respiração saiu falhada no começo, mas ele puxou o ar de novo, mais forte, mais firme, e o cavalo respondeu. Mesmo com tudo ao redor dizendo para fugir, ele escolheu ficar. Charles ficou de pé com dificuldade, sentindo a dor espalhar pelo lado do corpo, mas não tinha espaço para pensar nisso. Os lobos estavam mais perto agora. Ele conseguia ver os olhos no meio da areia levantando, pontos fixos, calculando cada movimento. O vento não escondia mais nada, só tornava tudo mais urgente. Ele deu um passo na direção do cavalo, devagar, sem puxar, sem forçar, só respirando. O ar entrou pesado, saiu mais firme. Outra vez, mais uma. Ele não olhava mais para os lobos, não diretamente. Sabia que estavam ali, sentia. Mas o foco mudou. Era o cavalo. Fica comigo, ele disse baixo. Hércules não se mexeu. A cabeça inclinada, buscando o som. O corpo ainda tremia, pronto para fugir a qualquer segundo. Mas não fugia. Charles percebeu algo ali que não tinha visto antes. Não era só medo segurando o animal. Era escolha. O lobo mais próximo avançou um pouco mais. Charles girou o corpo de leve, abrindo espaço, sem quebrar o ritmo da respiração.
Ele levantou o braço devagar, não como ameaça, mas como presença. O lobo parou. Recuou meio passo, não por medo, mas porque ainda não tinha certeza. Charles entendeu. Eles não estavam atacando. Ainda. Estavam esperando ele perder o controle. Ele se aproximou mais um passo do cavalo. Agora estava perto o suficiente para tocar de novo. Mas dessa vez, ele não estendeu a mão de imediato. Esperou. Respirou. Deixou o cavalo encontrar ele pelo som. A cabeça de Hércules se moveu. Mais precisa. Mais firme. Encostou nele. Charles fechou os olhos por um segundo. Ali, no meio do vento, da dor e dos predadores, algo se alinhou. Ele não precisava puxar, não precisava forçar, só precisava estar. Outro rosnado, mais próximo. Charles abriu os olhos. Agora a gente vai sair daqui, ele disse. E dessa vez, ele não parecia mais sozinho. Charles não esperou mais. Ele virou o corpo na direção do caminho estreito e começou a andar, mantendo a respiração firme, constante, como um fio que ligava os dois no meio do caos. Não puxou o cavalo. Não olhou para trás. Só seguiu. E Hércules veio. O primeiro passo foi inseguro. O segundo também. Mas no terceiro, havia algo diferente. Não era força. Não era recuperação. Era decisão. O cavalo já não estava só reagindo. Estava acompanhando. Um rosnado veio da lateral, mais perto. Charles ergueu o braço de novo, dessa vez com mais firmeza, mantendo o corpo entre o cavalo e o som. Ele não corria. Sabia que correr ia quebrar tudo. O ritmo precisava ser controlado. Um passo de cada vez. Respiração. Presença. Mas os lobos não iam esperar para sempre. Um deles avançou rápido, cortando o caminho pela frente. Charles travou por um segundo, tempo suficiente para sentir o erro quase acontecer. O cavalo hesitou também, o corpo travando junto com o dele. Não podia parar. Ele soltou o ar com força, um som seco, firme, e deu um passo direto na direção do animal. Não como quem ataca, mas como quem não vai recuar. O lobo recuou meio metro. Foi o suficiente. Charles avançou mais um passo, depois outro. O cavalo seguiu. A conexão se manteve. Atrás deles, outro vulto surgiu. Agora não era mais só pressão. Era perseguição. A tempestade piorou. A visibilidade caiu ainda mais. O mundo virando praticamente um corredor de areia e som. Charles já não via o caminho com clareza. Ele estava indo mais por instinto do que por visão. E naquele momento, isso não parecia errado. Porque o cavalo também estava fazendo o mesmo. Confiando. As pedras começaram a se abrir à frente. O desfiladeiro dava sinais de saída. Mas o terreno ficou pior. Mais inclinado. Mais instável. Um erro ali, e os dois iam descer rolando. Direto para onde os lobos queriam. Charles diminuiu o ritmo. Controlou a respiração. Deu mais um passo. O chão cedeu levemente. Outro passo. O cavalo acompanhou, sentindo o movimento, ajustando sozinho. Mais um. E então, eles passaram. O espaço se abriu de uma vez. O vento bateu diferente. O som ecoou mais longe. Eles tinham saído, mas os lobos não tinham desistido. O vento não parou quando eles saíram do desfiladeiro, mas mudou. Não batia mais como uma parede. Agora vinha em rajadas, menos concentrado, deixando o espaço ao redor mais aberto, mais respirável. Ainda era difícil enxergar longe, mas já não era um corredor fechado. Charles diminuiu o ritmo, sentindo o corpo cobrar cada passo.
A dor na costela se instalava mais fundo agora, constante, lembrando que ele tinha forçado além do limite. Ele não olhou para trás. Não precisava. Os lobos ainda estavam lá. Ele sentia. Mas a distância tinha aumentado. O terreno aberto tirava deles a vantagem do cerco. Ainda assim, não era segurança. Era só tempo. Charles parou por um instante. Não por escolha. O corpo simplesmente exigiu. Ele apoiou a mão na lateral, respirando mais pesado agora, menos controlado do que antes. O som da própria respiração saiu irregular por um momento e, no mesmo instante, o cavalo reagiu. Hércules travou. A cabeça se moveu rápido, tentando localizar o som que tinha mudado. O corpo tensionou, pronto para recuar. Charles fechou os olhos por um segundo, percebendo o que tinha feito. Ele não podia perder o controle agora. Puxou o ar devagar, segurou, soltou mais firme, de novo. O ritmo voltou e o cavalo respondeu. A tensão diminuiu, o corpo estabilizou. A cabeça inclinou levemente na direção dele outra vez. Charles passou a mão pelo pescoço do animal, dessa vez sem hesitar. O toque veio mais natural, mais firme. Tá tudo bem, ele disse, mais para si do que para o cavalo. Ele ficou ali por alguns segundos, respirando no mesmo ritmo. O vento passando, a areia levantando ao redor. O mundo ainda instável. Mas aquele ponto, naquele instante, estava estável. Charles abriu os olhos, olhou à frente e então viu uma silhueta no meio da tempestade. Uma árvore, sozinha, firme, parada no meio de tudo aquilo. O coração dele apertou antes mesmo de entender o porquê. Ele conhecia aquele lugar. Não fazia sentido, mas ele conhecia. E por algum motivo, foi para lá que o cavalo trouxe ele. Charles não disse nada quando começou a andar na direção da árvore. Não precisava. O corpo foi sozinho. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Não pela dor, mas pelo que estava vindo junto com aquilo. A silhueta foi ficando mais nítida conforme ele se aproximava. Tronco grosso, galhos tortos. A mesma inclinação que o vento nunca conseguiu derrubar. Ele conhecia cada detalhe. Parou a poucos metros. O vento ainda passava, levantando areia ao redor, mas ali parecia mais baixo, mais distante, como se aquele lugar segurasse o som de alguma forma. Charles engoliu seco, sentindo o peito apertar de um jeito que ele evitava há anos. Não, ele murmurou baixo, mas era, não tinha como negar. Foi ali, foi exatamente ali. A lembrança veio sem pedir. Ele mais novo, o sol forte, a terra seca sob as botas. O pai em pé na frente dele, olhar firme, sem levantar a voz. Nunca precisava levantar. Você acha que sabe tudo? O pai disse direto. Charles lembrava do jeito que tinha reagido. Braços cruzados, mandíbula travada, olhar desafiador. Eu sei o suficiente para não ficar preso aqui. Silêncio. O pai não respondeu na hora. Só olhou. E depois disse com a mesma calma de sempre. Quem não sabe voltar, vive perdido. Charles sentiu aquilo agora como não sentiu na época. Na época, virou as costas. Foi embora, sem olhar para trás. A mesma árvore, o mesmo lugar, o mesmo homem. Só que agora, não tinha mais resposta para dar. O ar ficou pesado dentro do peito. Ele soltou devagar, mas não saiu inteiro. A mão dele tremeu levemente quando encostou no tronco da árvore. A madeira estava áspera, real. Não era lembrança, não era imaginação.
era ali, e ele tinha passado anos correndo disso. Hércules se aproximou. Devagar, a cabeça baixa, seguindo o som da respiração dele, como sempre. O cavalo encostou levemente no ombro de Charles, firme, presente, sem pressa, sem exigir nada, só ficando. Charles fechou os olhos, e pela primeira vez desde que saiu de casa, ele não tentou ir embora. Charles abriu os olhos devagar. O vento ainda passava, mas já não parecia o mesmo. Não tinha mais aquele peso. Não tinha mais aquela pressão constante empurrando ele para frente, como se o único caminho fosse seguir em linha reta sem olhar para trás. Ele ficou alguns segundos parado, a mão ainda apoiada na árvore, respirando, sentindo. Dessa vez, sem tentar controlar. Hércules continuava ao lado dele, quieto, presente, como se já soubesse que não precisavam correr mais. Charles passou a mão pelo pescoço do cavalo outra vez, firme, com mais certeza agora. "Você me trouxe até aqui", ele disse baixo. E pela primeira vez, aquilo não soava estranho. Ele olhou ao redor. Reconheceu o terreno, as formações de pedra ao longe, o caminho que levava para casa. O peito apertou de novo, mas diferente. Não era peso, era direção. Charles soltou o ar devagar, passando a mão pelo rosto, sentindo a poeira, o cansaço, os anos que tinham passado desde a última vez que esteve ali. "Eu disse que não voltava", murmurou. A frase veio quase automática, antiga, mas não tinha mais a mesma força. Ele deu um passo, depois outro, não hesitou. O caminho até a fazenda não era longo, mas parecia maior do que qualquer deserto que ele já tinha cruzado. Cada passo trazia alguma coisa de volta, um som, um cheiro, uma lembrança que ele tentou deixar enterrada. E mesmo assim, ele continuou. A casa apareceu no horizonte quando o sol começava a quebrar a tempestade. Pequena, familiar, intacta. Charles parou por um segundo antes de se aproximar mais. O corpo travou. O coração acelerou. Aquilo era mais difícil do que qualquer lobo. A porta abriu. Primeiro, devagar. Depois, mais. A esposa apareceu. Parou. Não correu. Não falou. Só ficou ali. O filho surgiu logo atrás. Depois, a filha. Todos olhando. Em silêncio. Charles não disse nada. Não tinha ensaiado palavra nenhuma. Não tinha preparado desculpa. Ele só ficou ali, parado, respirando, como fez com o cavalo, e então deu mais um passo. O filho foi o primeiro a se mover. Um passo, depois outro. Parou a poucos metros, os olhos carregados de tudo o que ficou, mas sem afastar. A filha veio logo depois, mais hesitante, mas veio. A esposa ainda estava parada, segurando, sentindo. E então, ela andou, devagar, sem pressa, sem palavra. Quando chegou perto, não perguntou nada, não cobrou nada, só abraçou. E Charles não resistiu, não desviou, não recuou. Pela primeira vez, ele ficou. Hércules permaneceu ali atrás, quieto, firme, como sempre. E daquela vez, Charles não estava guiando ninguém. Ele tinha encontrado o caminho. Alguns caminhos não te levam para frente. Eles te trazem de volta. Charles passou anos fugindo de um lugar que nunca deixou de ser dele. Achou que a distância tornaria tudo mais fácil. Achou que o silêncio apagaria o que ele deixou para trás. Não apagou. Foi preciso um cavalo cego para ele enxergar. Não o caminho, não a terra, mas onde ele pertencia.
Hércules não seguiu ele porque era forte. Seguiu porque ele ficou. E às vezes é só isso que basta: parar de fugir, se virar e finalmente voltar para casa.